som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia em livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, do verso 1 ao 51. A luz debaixo da galeria está apagada. Você poderia acender para mim, por favor? Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 51. Acharam, irmãos? O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como o decreto perpétuo. Durante 7 dias como um pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. E é só o que poderão fazer. Celebre a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês coma pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comem apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Vai lá para 26. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Versículo 36. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável. Você pode dizer glória a Deus? Esse glória a Deus foi para as paredes. Você pode dizer glória a Deus, querido? Uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Pai, esta é a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar o nosso eu, o nosso caráter, para a glória e louvor do Senhor. Esse texto dispensa qualquer tipo de contextualização,
porque quem frequenta a IBD entende muito bem o que está acontecendo aqui. Quem frequenta a escola bíblica dominical sabe dessa história de cor, sabe essa história para ser contada em qualquer lugar, em qualquer canto. Mas nós temos duas situações aqui, nós temos a situação de morte e nós temos a situação da vida. Nós temos o juízo para uns e a felicidade de outros. E você vai entender o porquê dessa situação no decorrer da história, no decorrer daquilo que eu vou tentar falar, tudo aquilo que está aqui registrado, para que a gente entenda o porquê desse momento de celebração. E eu quero começar dizendo para você o que é essa questão de celebração. O que a gente encontra nesse texto? O que eu posso tirar de bom daqui, tirando a questão do que ocorreu com os primogênitos, daqueles que não atentaram-se para aquilo que era palavra ordenada, para aquilo que era palavra dita. Primeira situação, aqui nesse texto a gente encontra algo precioso que eu e você devamos carregar em nossa mente. Aqui começa um novo tempo para o povo de Deus. Repita após mim, aqui começa um novo tempo para o povo de Deus. Páscoa simboliza isso, um novo começo, um novo tempo. Por que novo tempo, novo começo? Porque certamente esse povo estava vivendo sobre um jugo de escravidão, sobre um jugo de servidão. Era um povo totalmente dominado pela nação dos egípcios. Era um povo que era subjugado, não tinha prazer em nada, só trabalhavam porque eram escravos. E nós estamos diante de algo muito importante, algo maravilhoso, algo solene que nos revela o cuidado de Deus, o agir de Deus em relação à instituição da Páscoa. Essa instituição não foi para você celebrar o Deus do coelho ou o Deus do chocolate. Quem morreu na cruz por você, tem uma musiquinha que as crianças cantam, é o Deus ressurreto, o Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Este sim é digno de ser celebrado nesse dia. Você pode dizer amém? Esse é o nosso Deus, é este Deus que institui essa Páscoa. E a Páscoa para o povo de Deus nessa época era um novo começo. Era uma nova oportunidade para esta nação. A partir dali, deixariam de ser escravos do Egito e passariam a ser povo livre. Passariam a ser uma nação livre. Era um povo que estava indo de forma coerente, condizente na direção daquela terra que Deus havia prometido a Moisés, que Deus havia falado com ele lá no deserto, em meio à sarça que não se queimava. Vá lá e libertar o meu povo. Ora, se a Páscoa para esse povo nessa época retrata para nós um novo momento, um novo começo, vamos trazer para os nossos dias atuais, para esse momento que estamos aqui nessa noite, celebrando a Cristo ressurreto, celebrando o Cristo vivo, não está mais pregado em uma cruz, Ele ressuscitou. Você pode dizer glória a Deus? Ele vive. E o que nós temos? Nós temos um novo começo, e aliás, a própria palavra de Deus no Novo Testamento diz o quê? Que o nosso Deus é um Deus de novidade, de vida, de começo, de coisas novas. O ontem, já não existe para você e nem para mim, por isso que Deus fala, olha, eis que faço novas todas as coisas na tua vida. Então nesta noite, é uma oportunidade para que você comece a pensar, a imaginar um novo começo. Quando você olha para a nação, a Páscoa revela para eles o quê? Um novo momento, uma nova oportunidade, algo se abrindo. Imagina um povo escravo sendo realmente liberto. Você imagina, tem consciência da festa que foi, Deus dando uma nova oportunidade. Querido, nosso Deus é um Deus de oportunidades para cada um de nós. É um Deus de oportunidades. E é por isso que a gente olha para esse texto, para esse momento, como um novo começo. E enquanto Cristo não volta, o maior desejo dele é que você recomece. Recomece o quê? A sua forma de adorar, a sua forma de buscar, a sua forma de enxergar Deus. Mostra-nos o que? Para a nação, um novo calendário. Olha, marque, faça um memorial. Um novo compromisso. Eles deveriam ter um compromisso maior com Deus. Páscoa simboliza para mim compromisso. Repita após mim, Páscoa simboliza para mim compromisso. Por quê? Compromisso com quem? Com aquele que te libertou. Aqui simbolizava um compromisso com aquele que estava libertando a nação. Ora, essa nação viu o quê? Manifestação da glória de Deus, o poder de Deus sobre a nação. Um cordeiro foi morto para que esse povo tivesse o quê? Olha, uma atitude comprometida com este Deus.
uma atitude realmente reverente a este Deus. Ele sai em meio à festa, ele sai em meio ao som de tamborins, de som dos mais diversos, celebrando. Querido, nós temos que olhar para as nossas vidas hoje e perguntar: o que eu celebrei nesse dia? O que eu celebrei esta semana? A gente se prepara para esse momento, as crianças ficam todas incomodadas, elas não têm aquela paciência. Olha, nesse domingo vai ter ovo de Páscoa. O que você fala para o seu filho? O que você ensina para a sua geração? A gente olha, um novo compromisso é um compromisso de falar: olha, o Deus da Páscoa é o Deus que te tirou da escravidão, é o Deus que trouxe vida àquele que estava morto. O texto revela-nos que o clamor dessa nação, o clamor deste povo chegou até os céus. E consequentemente o nosso clamor, a nossa oração chegará também até os céus, porque o nosso Deus é um Deus que te faz homem livre, mulher livre, para adorá-lo, para buscá-lo, para exaltá-lo. Então tem que haver o que? Tem que haver um novo compromisso, comprometimento com a palavra de Deus. E aqui também a gente encontra uma nova jornada, um novo destino. Quando a gente fala nova jornada, eles tinham um novo caminho a ser percorrido, um longo trajeto. Não vou me ater à rebeldia da nação, por isso eles andaram 40 anos, caminharam 40 anos no deserto, até que Deus aprove lhes revelar aonde estava a terra prometida. Algo que se faria em poucos dias, demorou 40 anos, por conta desse povo não ter entendido o verdadeiro sentido da Páscoa, e talvez nós também, que estamos aqui nesta noite, não entendamos o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque a gente se prepara, a gente compra bacalhau, come bacalhau na sexta-feira santa. Eu comi bacalhau sexta-feira. Você comeu? Eu gosto, né? Mas se tiver churrasco também eu como, né? Celebração. E você olha para esse povo e você vê que a nação não tinha essa percepção, não tinha essa visão, porque muitos que estavam ali estavam em festa. E aliás, eu vou te dizer uma coisa, irmãos, preste bastante atenção, porque eu vou falar isso enquanto eu estou sendo tocado aqui, lembrado. Muitos estrangeiros, pessoas que não tinham nada a ver com a nação hebreia, aproveitaram a oportunidade. Então eu quero que você comece a pensar: o apóstolo dos gentios é o apóstolo Paulo. Muitos aproveitaram a oportunidade naquela época. E às vezes nós que estamos dentro da própria casa não estamos aproveitando as nossas oportunidades como servo de Deus. Atente-se para esta palavra. Talvez alguém que não tem nada a ver com a ramificação de igreja, com o cristianismo, possa de última hora aceitar a Cristo e pegar o seu lugar. Pode ler o texto. Muitos estrangeiros aproveitaram a oportunidade de libertação do cativeiro. Cristo se manifestou para te fazer um homem livre, uma mulher livre. Você pode dizer amém? Ele já te libertou. Então comece a olhar para a Páscoa como uma nova oportunidade, um novo começo. Esta noite ela está se findando. Domingo de ressurreição é domingo de celebração, mas vai se findar. Mas o que isso trouxe de benefício para a tua vida? O que a história de Jesus tem trazido para a tua família, para o teu filho, para a tua geração? O texto mostra o que para nós? O texto fala assim: olha, isso vai ser como um marco na sua história. Você tem que contar para a tua geração, você tem que falar o que aconteceu. Deus nos libertou. Então é um novo começo. Começo esse que Cristo quer para cada um de nós. Nós sempre fazemos votos no começo do ano: não, esse ano vai ser, eu vou te servir, Senhor, esse ano vai ser diferente. A gente quebra voto facinho, facinho. Nós devíamos nos atentar para os votos que temos feito para com Deus, e nós temos quebrado esses votos e tem desagradado o coração de Deus. Querido, Deus te chamou para ser um homem melhor, Deus te chamou para ser uma mulher melhor. Somos pessoas difíceis, somos pessoas com a natureza terrena terrível, mas nós queremos que Cristo transforme essa natureza. Você pode dizer amém?
É um novo começo, novo compromisso. E Deus estava dando uma nova oportunidade para aquele povo. Deus é tão grandioso, majestoso. Você pode usar tudo aquilo que é necessário para qualificar Deus. Não foi aquele povo que escolheu Deus, foi Deus que escolheu aquele povo. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Você quer a coisa mais prazerosa? Deus selecionando, escolhendo você? Escolheu você para quê? Para você viver às vezes distante, longe, escravo dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Deixa Ele te libertar nessa noite. Você pode dizer glória a Deus? Deixa Ele fazer a obra dele. Segundo, aqui eu quero parar um pouquinho. O projeto de Deus não é só para você individual. O projeto de Deus é para a família. Repita após mim: o projeto de Deus é para a família. Fala de novo. Outra vez. Você encontra isso nesse texto? Não? Eu vou pular daqui porque me chamaram a atenção que não é para precisar mais na caixa. Você encontra isso nesse texto? Eu não li os 51 versículos não, que dá muito trabalho ler. Quando me coloca para cantar eu fico quase sem voz. Aumenta um pouquinho o microfone para mim. Cadê o Natan? O projeto de Deus nesse texto é para a família. Por que para a família, pastor? Se você pegar direitinho o texto, Deus dá uma ordem. Você vai pegar, vai matar o cordeiro e vai entrar dentro da sua casa com a sua família. A salvação ali era para toda a família. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas, para a nossa história. Você vai matar um cabrito e Deus é tão maravilhoso. Se o cabrito for muito grande para uma família só, chame o vizinho. O que eu quero que você se atente? Aí você já aumentou bastante. O que eu quero que você atente para esse momento? É que nós às vezes não estamos nos importando muito com a relação família. Porque algo tem ficado muito disperso em relação a nós e nós nos esquecemos que o centro do projeto de Deus é a família. Deus é um Deus família, a família precisa celebrar a Páscoa junto, a família precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Moisés já olha, entra para dentro da sua casa, marca os umbrais da tua casa e coloca a família para dentro da sua casa. Ora, se você começar a pensar nesse projeto de Deus, foi um verdadeiro terrorismo aquela noite. Mas eu vou te dizer uma coisa, aconteça o que aconteceu, o terror que aconteceu na nação brasileira, as notícias piores que seja, se você estiver guardado dentro da sua casa, cingido com o sangue do Cordeiro, Deus vai trazer proteção para você e para sua casa. É o que a gente encontra aqui. A gente não faz de tudo para proteger a casa da gente, coloca cerca elétrica, coloca muro alto, coloca arame farpado. Na minha época era arame farpado, agora é chique, é cerca que tem lá, não sei nem o nome, serpentina. Ah, vocês sabem, concertina. É chique, não é mais arame farpado, na minha época era arame farpado. Só que, querido, dentro desse texto exige algo que eu e você temos falhado, sabe o que é? A diligência dos pais, ou a diligência de mães que cuidam dos seus filhos. Por quê? Você encontra isso no texto. Será que os pais naquela época poderiam deixar os seus filhos primogênitos fora de casa? Será que o juízo viria sobre eles mesmo pertencendo à nação? Por que eu falo diligência? Quando você vai para Apocalipse, a palavra de Deus diz o seguinte: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos ter a capacidade de ouvir aquilo que Deus está dizendo a nós, pais. Por quê? Vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Havia ali uma ordem dada, e a ordem dada era: cinja os umbrais da sua casa com sangue. E se nós tivéssemos a mesma filosofia de vida hoje que temos às vezes, de dizer nada a ver, o que isso tem a ver? Isso é mito.
Isso é coisa da cabeça de Moisés? Acha que Deus vai passar aqui e vai matar a gente sabendo que a gente é povo hebreu? Querido, nesse momento da história não era momento para as pessoas perguntarem e falarem entre si: isso não tem nada a ver, isso não vai acontecer, isso é irreal, isso não é verdadeiro. Tanto é que pessoas morreram naquela época por não atentarem-se à palavra de Deus, porque o juízo veio, e eu vou dizer mais: o juízo virá um dia para você, para sua casa, para sua parentela, para sua família, para a nação brasileira e para o mundo todo. Só que esse juízo virá sobre aqueles que não trazem consigo as marcas do Cordeiro. O juízo virá sobre aqueles que celebram a Páscoa de forma realmente banal, sem sentido, sem valor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está nos orientando nessa noite. Então está na hora de abrigarmos a nossa casa, a nossa família, debaixo da sombra daquele que a gente chama de onipotente, o nosso Deus. É isso que vai trazer segurança, e há uma diligência muito grande em relação aos pais dizerem aos seus filhos: não pode fazer, isso não tem nada a ver, Deus não vai ser tão cruel, tão rude com você porque você está fazendo isso. Querido, eu vou te dizer uma coisa: tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que aborrece o coração de Deus, tudo aquilo que é contrário à vontade permissiva de Deus, está atraindo para si o juízo de Deus um dia. E se a nação não fizesse isso, ela estava debaixo de um juízo. Então vamos ser pais inteligentes e diligentes no que diz respeito ao cristianismo vivenciado hoje, ao evangelho anunciado hoje. Realmente Deus ressuscitou, foi ao Hades, pegou a chave da mão do diabo. A gente gosta muito de falar isso. Ele tem um domínio de terra, céu e mar, e glorificado, exaltado seja Deus. Mas eu quero te dizer, para você que é pai nessa noite, para você que é mãe, avô, avó, seja qual a qualificação for, comece a ser diligente e a contar o verdadeiro sentido da Páscoa para a tua geração, que é Cristo ressurreto pela tua vida. Nós temos que entender isso, porque a salvação da família exige isso. Repita após mim: a salvação da minha família exige diligência, exige cuidado, irmão. Você já viu hoje como o mundo oferta as coisas e a gente fala assim: nada a ver. A filosofia do nada a ver está presente. Nada a ver, o que tem? Nada a ver. Nada a ver fazer um sexo de vez em quando com a namorada, nada a ver. Nada a ver beber, se embriagar de vez em quando. Nada a ver dar um tapinha na maconha, na cocaína, sei lá o que você faz. Nada a ver, tudo pode. A palavra de Deus diz: pastor, tudo me é lícito, mas a palavra de Deus também diz: nem tudo me convém. Nada a ver passar sangue nos umbrais. Que é isso, querido? Eu vou dizer uma coisa: o anjo passou e muitos morreram, e um dia o anjo vai passar também. Deus vai dar a ordem: vou buscar a minha igreja. E aí? Você vai celebrar a Páscoa aonde? No inferno ou no céu? Uau, pastor. Onde você vai celebrar? Outra situação: a palavra de Deus exige confiança. A palavra de Deus exige confiança de você. Você tem que dar crédito à palavra de Deus. O que é dar crédito à palavra de Deus? Tem muita coisa na palavra de Deus que a gente não está dando crédito, e a gente acha que é um conto de fada. A palavra de Deus diz lá: eis que virão dias de sobremodo difíceis, em que muitos não suportariam a sã doutrina. O que é suportar a sã doutrina? Ensinamentos fortes, genuínos, que não abdica de valores. Sã doutrina é aquela que corrige, é aquela que aperta, é aquela que sinaliza e é aquela que te garante lugar na eternidade. Mas às vezes a gente não dá crédito à palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que nos instrui. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela é poderosa, que ela separa juntas e medulas, ela faz algo tremendo, ela mexe dentro do ser humano. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Por que muitos não são libertos? Porque não dão crédito à palavra revelada e anunciada.
Aqui a palavra falada era: faz exatamente aquilo que eu estou mandando. E o que Moisés mandou? Mata o cabrito, mata o cordeiro, cinge os umbrais da casa. Aí tem aqueles, vai ficar cheirando mal, vai juntar mosca, mosquito, vai ficar feia a minha casa. Se os pais, ou aqueles que eram obrigados a fazer isso, fizessem a unção para o lado de dentro, ou cingir as portas para o lado de dentro, o anjo ia passar, o que ia acontecer? A palavra de Deus diz: quando eu passar e ver o sangue, eu vou passar adiante. Irmãos, está na hora de tudo aquilo que tem passado por você, juízo, ação, enxergar em você o sangue do Cordeiro vivo e passar adiante. Você não entendeu? Passou da hora daquilo que tem vindo contra você, passar por você e ver o sangue do Cordeiro em você e passar adiante. Porque o anjo passava adiante, então exige o quê? A salvação da nossa casa exige confiança à palavra de Deus. Comece a dar crédito à palavra de Deus. Comece a olhar para a palavra de Deus com olhos abertos. Comece a usar a razão para entender o que a palavra de Deus tem para a tua vida. Se a palavra de Deus diz para você não retroceder, não retroceda. Se a palavra de Deus diz para você não abrir mão de valores, não abra mão de valores. Se a palavra de Deus não falar para você não pecar, não peque. Se todavia pecar, você tem advogado, mas a palavra de Deus diz: não erre, não peque, não vive na prática daquilo que é errado. Não vive na prática das coisas da carne. A palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus aqui entrou de forma sobrenatural na nação, que eles atentaram para aquele momento, e o juízo de Deus não veio. Eu vou te dizer uma coisa: se você der crédito à palavra de Deus, você não vai enfrentar o juízo de Deus, mas você vai ouvir a mais bela e formosa palavra que Ele tem para você, para sua casa e para sua família: filhos benditos do meu Pai, entra no gozo do teu bom Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Só que aqueles que não dão crédito à palavra vão ouvir coisa dolorida. Não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está reservado para os demônios e para todos aqueles que não me aceitaram e não ouviram. Então é tempo de ouvir a palavra de Deus. Páscoa simboliza o quê? Comece a dar ouvidos à palavra de Deus. Comece a ouvir os conselhos que Deus dissesse. Muitos de nós às vezes temos dito: não acredito nisso. Não sei se isso é verdadeiro mesmo, se vai acontecer, se não vai. Será que existe tanta dedicação assim? Será que realmente é necessário isso, irmãos? É necessário muito mais do que temos feito e vivenciado. Você notou a preparação? Nós temos que estar como a nação de Israel, como o conselho de Deus para a nação. Deus pediu à nação o que para ela? Deus disse assim: ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Isso traduz para nós o que? Uma harmonia entre a ordem de Deus, que é a palavra dada, e o desejo daquele povo de ser liberto. Às vezes as pessoas falam assim: não precisa ser liberto de nada. Não, então é você que precisa ser liberto mesmo. As pessoas que se julgam superiores, são essas justamente que Deus quer libertar, quer restaurar, quer abençoar. Então, querido, vamos começar a pegar a nossa casa, o nosso lar, e colocar todo mundo de forma coesa, coerente, madura, debaixo da sombra do Onipotente. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Essa é a Páscoa. Jesus não conheceu o pecado e morreu por você. Diga glória a Deus. Ele não conheceu o pecado e morreu por você. Ele não cometeu pecado algum, nem dolo algum se achou na sua boca.
Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, para que nós celebrássemos nesse dia o que? Vida, Cristo ressurreto. Celebrássemos o que como igreja? O cordeiro que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. É isso que Deus quer para nós. Porque naturalmente a palavra de Deus diz lá em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então houve a necessidade de Jesus derramar o seu sangue para remir o meu pecado e o seu pecado. Por isso que ele suportou a cruz. Ele suportou a morte até o fim. E é pela morte deste Cristo que a gente celebra neste dia. É pela morte do nosso Senhor que a gente celebra algo precioso e que nada nessa vida pode tirar de você. Sabe o que é? Salvação. Salvação. Quem é salvo aqui? Diga glória a Deus. Se você não é, comece a pensar onde você quer passar a eternidade. Porque automaticamente a gente está no êxodo, quer queira, quer não, nós estamos no êxodo. Sim ou não? Sim. Somos peregrinos, em terra estranha estamos marchando, caminhando para a terra celestial, para a nossa Canaã. Então nesse caminhar, nós não temos tempo para ficar distraindo, mas nós temos tempo para ensinar, para educar, para trazer à nossa casa a realidade do que é servir a Deus, do que é engrandecer o Senhor. Então sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, e foi Cristo que morreu por nós. A gente pega lá em Mateus 20, 28, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele com esse sacrifício, ele deseja resgatar muitos, mas que pena que muitos não serão resgatados simplesmente porque não querem, simplesmente porque não desejam. A gente fala aqui na ceia, este é o sangue do Cordeiro vivo, o sangue da nova aliança. Jesus tem uma nova aliança com cada um de nós. É o sangue dele derramado ali na cruz do Calvário. E a palavra de Deus, Apocalipse 5,9 diz assim: foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então a tua vida tem um preço. É o preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É por isso que você celebra a Páscoa neste dia. Fala para o seu irmão assim: a tua vida tem um preço. Fala aí, tua vida tem um preço. É o preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É a vida dele dada por você. Amém? Então isso você tem que colocar no seu coração. O que mais a gente tem nesse texto? Que a gente pode falar desse texto? A gente encontra nesse texto que é um Cristo sinalizando, um Deus sinalizando, um Deus revelando e mostrando para a nação que algo precisava ser feito. E o que seria feito? Conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. Versículo 26 e 28, está lá: conte para gerações o que Deus tem feito por você. O que a gente tem contado para a nossa geração, irmãos? O que você tem falado para a sua geração? A nova geração poderia se esquecer das amarguras, das dores, do que se vivenciou no passado, porque quem entrou na terra prometida foi a nova geração. Caleb e Josué e a nova geração. A antiga geração ficaram pelo deserto. Então havia necessidade de se falar, de se anunciar os feitos libertários de Deus, os feitos grandiosos e poderosos do Senhor. Tinha que haver o que? A continuidade de celebração. Páscoa é continuidade de celebração. Então nós precisamos continuar a celebrar justamente todo dia, toda hora, não só no domingo de Páscoa, mas celebrar o Cristo vivo, todo dia, toda hora. Então celebre. Outra coisa, conte para as pessoas que estão lá recebendo o quê? O selo do pacto para celebrar a Páscoa. O selo do pacto é: você foi separado para esse momento, você foi separado para esse fim, que é o quê?
glorificar a Deus, adorar o Senhor. Nós somos selados, nós somos tocados. Quando você aceitou a Cristo, Deus bateu o carimbo e diz assim, ó, você é minha, você é meu. Nós somos consagrados, tocados para o Senhor. E todo aquele que carrega consigo o selo, pode celebrar a Páscoa. Eu carrego comigo o selo, eu posso celebrar a Páscoa, não a Páscoa do chocolate, mas a Páscoa do Cristo que morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. Você pode celebrar a Páscoa de que forma? Como eu posso celebrar a Páscoa? O que eu aprendo nessa questão de celebrar a Páscoa? A gente celebrou aqui o Cristo ressurreto. Como que eu tenho que celebrar? Verificando, olhando para dentro de mim. A palavra de Deus diz, antes de comer e beber, examine-se pois o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Querido, nós temos celebrado o Cristo ressurreto de forma incoerente, de forma realmente indiferente. O que isso quer dizer? Nós temos celebrado a Cristo com os nossos aventais sujos, com as nossas vestes sujas. Então está na hora de celebrarmos a Páscoa de forma limpa, ordeira e abençoada. E isso sim que Deus vai honrar na sua vida e na sua história. A celebração da Páscoa tem que ser com algo santo, tem que ser algo realmente aceito a Deus. Aonde o senhor vê isso? Na questão do fermento. Ele fala lá várias vezes, o fermento tem que ser tirado da sua casa, você não pode comer do pão com fermento dentro da sua casa. Isso quer dizer o quê? Você não pode participar do banquete do Senhor com o pecado dentro da sua casa. Então lá está registrado o seguinte, se você o fizer, você será eliminado da nação. Já pensou se Deus fosse esse mesmo Deus, nos dias atuais? O fermento é um símbolo do pecado oculto. Você não consegue ver a ação do fermento, consegue? Você consegue ver só quando cresce. Tem gente que pode nem ter cheiro de fermento, né? Já tem problema. Então comece a pensar como eu celebro esse Cristo. Comece a colocar em ordem. A palavra de Deus diz, põe em ordem a tua casa. A gente fica sonhando com coisas grandiosas, maravilhosas. Isso acontece? Pode acontecer? Sim ou não? Pode. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, coisas grandiosas e maravilhosas se manifestam no meio de um povo santo, reto, prumado com Deus. Então vamos pensar nisso em nome de Jesus. E a Páscoa que a gente celebra, é a Páscoa daquele que revelou o seu poder, daquele que continua revelando, daquele que guarda a sua promessa. Deus havia dito, vai acontecer. E da mesma forma que Jesus deixou uma promessa que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, eis que eu vou voltar para buscar o meu povo, para buscar a minha nação. Páscoa é celebração. Páscoa simboliza a libertação de um povo. Páscoa deve nos levar a uma profunda investigação, a fim de saber se de fato todos os membros da família estão debaixo deste sangue. Eu vou parar por aqui. Isso é Páscoa. Isso é celebração. Resumo. Quem quer que essa palavra cumpra na sua vida vai dar um glória a Deus bem forte. Eu e a minha... Eu não falei nada ainda. Agora que eu vou falar. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou pedir para que vocês que estão aí atrás, vocês já podem vir para cá? Por gentileza, facilitar para os diáconos. Sai do seu lugar, já vem aqui para frente, por gentileza. Vem um pouco para frente, as pessoas que estão aí. Pode vir aqui para frente, nós vamos encerrar. Eu vou falar. Quem quer que esta palavra se cumpra na sua vida, você vai dar um glória a Deus bem forte. Josué disse assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falar de novo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olhe com carinho para esse texto. Olha com delicadeza esse texto. Tire o fermento. Tire aquilo que aborrece você e comece a dar crédito à palavra de Deus. Tire o nada a ver da tua vida
e comece a dar crédito àquilo que tem sido falado e anunciado. O Deus que traz vida, o Deus que ama, também traz juízo. Amém? Levante suas mãos.